Você jamais acreditaria que uma nação sem uma marinha poderosa pudesse humilhar a frota russa do Mar Negro, até ver isso acontecer. Imagine o som ensurdecedor de uma explosão subaquática ecoando nas profundezas, a água fervendo e a fumaça sufocante subindo ao céu. A Ucrânia acabou de afundar um submarino russo de 400 milhões de dólares em um ataque pioneiro com drone subaquático. Enquanto Vladimir Putin insiste que a Ucrânia está derrotada, ela prova o oposto com reviravoltas que chocam o mundo. Mas o que realmente aconteceu naquele dia fatídico? Prepare-se para uma história de audácia e superação. Anteriormente, vimos como a Rússia tenta convencer todos de que a Ucrânia está à beira do colapso, precisando de um acordo de paz urgente favorável a Moscou. A Ucrânia, no entanto, responde com ações concretas, ataques devastadores, recordes quebrados e inovações que ninguém esperava. No dia 15 de dezembro, meios como o Kiev Post noticiaram um golpe surpreendente. O Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, Coordenação à Marinha Ucraniana, lançou a operação. Eles usaram um novo drone capaz de operar sob as ondas, alvejando um submarino russo estacionado na base naval de Novorossiysk. Esse drone não apenas acertou o alvo, mas perfurou o casco da embarcação, fazendo-a afundar em meio à turbulência das águas agitadas. Como o coração acelera com essa humilhação da poderosa frota inimiga? E o que vem em seguida nessa guerra de sombras? Pense nisso. O submarino atingido era um modelo Kilo Class, segundo a classificação da OTAN e especialista em tecnologia naval. Projetado originalmente para combate anti-submarino e anti-superfície, ele tinha lançadores para até 8 mísseis Igla ou Strela 3, mas a Rússia os adaptou para disparar mísseis de cruzeiro calibre contra cidades ucranianas. Esse submarino podia submergir por até 45 dias, alcançando 300 metros de profundidade, cerca de 984 pés. Era invisível ao radar tradicional, graças ao casco absorvedor de som, apelidado de buraco negro. Com a Ucrânia sem ativos similares no Mar Negro ou Mar de Azov, a Rússia mudará de rumo, usando esses navios para bombardear infraestrutura energética ucraniana. Agora, imagine a fúria dos marinheiros russos quando um explosivo inesperado rasga o metal e a pressão da água esmaga tudo ao redor. A Rússia esperava dominar, mas a reviravolta veio com um custo alto. Essa foi a primeira vez na história que um drone subaquático destruía um navio inimigo assim. Como a Ucrânia virou a mesa de forma tão esmagadora, aperta que afunda. Anteriormente, exploramos o ataque pioneiro com um drone na base de Novorossiysk, revelando a vulnerabilidade russa. Em seu comunicado à imprensa, o SBU compartilhou detalhes sem comprometer estratégias. Por primeira vez na história, um drone batizado de bebê submarino explodiu um submarino russo da classe 636.3 Varshavianka, ou Kilo pela OTAN, causando danos catastróficos. A propulsão soava como um trovejar sob as ondas quando o casco se rompeu, e a embarcação foi posta fora de ação. Interessante, havia 4 tubos de lançamento de mísseis calibre a bordo, usados pela Rússia para atingir território ucraniano. O SBU justificou o ataque como maneira de privar o inimigo dessas armas letais. Embora a Rússia possua mais calibre, remover as plataformas de lançamento, especialmente um submarino caro de 400 milhões de dólares, que poderia custar até 500 milhões devido às sanções para substituir, é uma estratégia mais eficaz. A Rússia, com seu déficit orçamentário, falta de investimentos estrangeiros e dívidas crescentes, como reportado pelo Guardian, enfrenta um colapso econômico iminente. Sinta o gosto salgado do mar misturado ao pânico russo, Putin enfrenta uma escolha cruel, reconstruir ou aceitar a perda. Mas a Ucrânia tem prova. Um vídeo mostra o alvo no porto de Novorossiysk, seguido por uma erupção de água e fogo que despedaça tudo. Esse ataque superou até o recorde de setembro de 2023, quando mísseis atingiram o Rostov-on-Don. Desta vez, foi o primeiro uso incógnito de um drone subaquático. No vídeo, o som do impacto ecoa como um baque fatal, e a fumaça sobe em nuvens sufocantes. Como essa arma secreta força a Rússia a implorar por misericórdia, o suspense mata. Na parte anterior, vimos como o SBU revelou detalhes do ataque inovador, com o bebê submarino destruindo um Kilo Class. As especulações sobre essa tecnologia são intrigantes. Segundo The New York Times, a Ucrânia desenvolveu submarinos miniaturizados, com cerca de 30 centímetros de diâmetro, semelhantes a torpedos guiados por controle remoto. MQ-9 Reaper eles carregam explosivos pesados, nadando centenas de quilômetros como sombras letais.
Poderia o bebê submarino ser um desses? O Kiev Post sugere um link com o bebê do mar. Um drone superfície usado pelo SBU desde o início da invasão. Em janeiro de 2023, ele destruiu navios russos perto da Turquia. Em julho, atingiu pontes do Crimeia. Atualizações em outubro permitiram trajetos de 1.500 quilômetros, cerca de 932 milhas, com carga de 2.000 quilos, mais de 2 toneladas de explosivo. Imagine ondas gigantes quebrando contra sua estrutura, o diâmetro de cerca de um pé, com barbatanas que cortam a escuridão oceânica. Se compartilharem especificações, o bebê submarino é um monstro invisível, forçando a frota russa a caçar fantasmas. A Ucrânia mantém silêncio para evitar contramedidas russas. Esse sigilo é como uma guerra psicológica, lábios cerrados afundam submarinos. Agora, reflita, o que esse ataque revela sobre o declínio da frota do Mar Negro? Não para por aí. Antes, descobrimos as especulações em torno do bebê submarino, ligando-o ao drone revolucionário. Esse último golpe expõe o fracasso da frota russa, outrora destinada a dominar perto da Ucrânia. Sem uma marinha real ucraniana, ela se tornou risível, com submarinos afundados por inovações só ucranianas. Analistas previam supremacia russa, mas a realidade derruba mitos. O ataque perto de Novorossiysk prova eficácia, prevenindo futuras investidas. A Rússia, com orçamentos tensionados, não repõe fáceis esses ativos. Sinta o cheiro da derrota no ar salgado, o estremecimento da água perturbada, um medo que paralisa Putin e seus aliados. Qual será a próxima surpresa que deixa a Rússia chocada e impotente? Imagine uma missão secreta que mudou o jogo no Mar Negro. Uma arma invisível, desconhecida até então, destruiu um submarino russo de classe 636.3, conhecido como Vachavianka. Este episódio marcou um ponto de virada drasticamente silencioso, mas devastador. O que torna essa vitória ainda mais surpreendente é que a embarcação foi destruída por uma tecnologia ultrasecretada, um drone subaquático denominado Subsea Baby, um projeto inovador que a Ucrânia revelou apenas agora. Esse submarino russo, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares, possuía armas estratégicas essenciais, 4 lançamentos de mísseis de cruzeiro calibre. Para a Rússia, perder essa plataforma poderosa é um golpe quase irreparável. Enquanto o Kremlin tenta reconstruir sua força naval, a Ucrânia, com recursos limitados, conseguiu uma vitória inacreditável. Como foi possível? Como um drone tão pequeno, desconhecido até então, conseguiu localizar e destruir um dos submarinos mais avançados de Moscou? A resposta está na tecnologia. O submarino tinha um casco que absorvia sons, uma armadura acústica que o tornava quase invisível a radares tradicionais. Um verdadeiro buraco negro nas águas do Mar Negro, tão silencioso que era considerado invencível. Mas a Ucrânia entrou na espreita. Como eles localizaram a peça crucial na vasta imensidão oceânica? Será que agora a soberania russa no mar está ameaçada por esses pequenos invasores invisíveis? Isso é apenas o começo de uma nova era de guerra naval, onde o silêncio é o maior inimigo e a inovação, a maior arma. A cooperação entre as forças navais ucranianas e o CIS ameaçou o coração da frota russa. Os drones subaquáticos, feitos sob medida, patrulham o Mar Negro e as águas de Azóvia, caçando submarinos invisíveis, prontos para destruir o que nenhuma força convencional poderia vencer. Esta operação custou milhões, mas o impacto valeu mais do que isso, um golpe mortal na frota de Moscou, expondo a vulnerabilidade de uma potência que dependia de seu luxo em tecnologia de guerra marítima. Mas por que essa vitória é tão significativa? Por que prova que a guerra mudou? Agora, silêncio, inteligência e velocidade decidirão os vencedores. Ou os derrotados. Recentemente, uma nova era de guerra submarina mudou tudo. Imagine um país sem uma marinha convencional poderosa, mas com uma arma secreta invisível que deixa o inimigo de cabelo em pé. Essa arma? Drones submarinos de alta tecnologia, chamados de Subsea Baby. Esses pequenos cilindros negros, com a habilidade de navegar centenas de quilômetros, carregam explosivos devastadores. Os russos há muito acreditaram que sua frota submarina invulnerável acabaria por protegê-los. Mas tudo mudou. Em dezembro de 2025, a Ucrânia conseguiu uma façanha que colocou o mundo de queixo caído. Uma explosão sob as águas,
registrada em vídeo, mostrou um submarino russo de classe Vachavianka sendo destruído por um drone subaquático. A cena? Uma bola de fogo e fumaça, uma guerra silenciosa que ninguém viu chegar. A fachada poderosa do submarino russo, que custou cerca de 400 milhões de dólares, virou pó. Como isso foi possível? O segredo está na inovação. A Ucrânia desenvolveu uma frota de Sub-Sea Babies, minicâmeras de guerra que parecem cilindros negros com barbatanas, capazes de viajar por centenas de milhas com cargas explosivas de mais de 2 toneladas. Essas máquinas, quase uma torpedo inteligente, patrulham os mares escuros do Mar Negro e do Mar de Azov, caçando as embarcações russas com precisão letal. Mas o mais surpreendente? Os russos não percebem o perigo até o momento do ataque. O custo de um submarino como o que foi destruído é astronômico, algo em torno de 400 milhões de dólares, ou até 500 milhões, com inflação e sanções internacionais. Por isso, a perda não é só econômica. Para Putin, é uma missão de segurança nacional que se revela uma tragédia. E o que isso significa? Agora, o líder russo enfrenta uma escolha impossível: construir uma nova defesa submarina, custando bilhões, ou admitir que a Ucrânia tem uma arma secreta capaz de eliminar seus ativos mais valiosos. O medo de uma ameaça silenciosa, invisível, que entrega golpes devastadores sem aviso, parece estar à porta. E há mais. Um vídeo divulgado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, mostra, em 1 minuto, o momento exato da destruição. Uma imagem clara do submarino de combate russo, na base de Novorossiysk. A correria, o cheiro de água salgada e o som abafado do impacto, tudo registrado naquela cena chocante. Quase como uma guerra de sombras, um jogo invisível de estratégia. Mas o que vem a seguir? Enquanto o mundo tenta entender essa nova realidade, uma coisa é certa: o mar nunca mais será o mesmo. E, pelo horizonte, surge uma questão perturbadora: se a Ucrânia conseguiu destruir uma embarcação tão protegida, o que mais ela está guardando em segredo? Prepare-se. A guerra submersa agora é uma caçada definitiva. E a maior surpresa ainda está por vir. Quem será o próximo? E quanto tempo até que o inimigo perceba que está sendo caçado por algo invisível? No mês de setembro de 2023, uma ofensiva audaciosa veio à tona. Uma ação realizada antes do amanhecer na Crimeia revelou uma verdade chocante: enquanto muitos imaginavam que ondas de mísseis guiados eram a maior ameaça, a Ucrânia mostrou seu verdadeiro poder com drones subaquáticos invisíveis. A vastidão azul guardava segredos, e o que aconteceu naquele dia mudou tudo. Você consegue imaginar? Uma arma tão silenciosa, tão mortal, que ninguém esperava. Naquele ataque, a maior parte do dano foi causada por mísseis de cruzeiro. Mas, de repente, veio a revelação: a Ucrânia destruiu um submarino russo usando um drone subaquático desconhecido até então. Este drone, chamado de Sub-Sea Baby, é uma arma excepcional. Ele é real, é eficiente, e está pronto para eliminar ainda mais navios russos escondidos nas profundezas. Você consegue acreditar? O mais surpreendente é que poucos sabem como ele funciona, exatamente por vontade da Ucrânia. O jornal mais importante revelou que o país vem desenvolvendo uma frota de mini-submarinos, do tamanho de um pé. Esses drones são como torpedos de longo alcance, com a vantagem de serem comandados remotamente enquanto navegam por baixo da água. São cilindros negros, com nadadeiras, capazes de viajar centenas de quilômetros. Carregam cargas explosivas pesadas, tornando-se uma verdadeira cabeça de ponte na guerra. Imagine a sensação de saber que enquanto você luta na superfície, esses pequenos monstros silenciosos podem estar vindo de qualquer direção, prontos para destruir suas embarcações. É quase como se eles pudessem se esconder na própria sombra dos inimigos. E se o Sub-Sea Baby é um desses mini-submarinos? Ninguém pode garantir, mas as pistas apontam para isso. A própria operação do exército ucraniano sugere uma conexão ambiciosa. O SBU, agência de inteligência ucraniana, já opera uma embarcação não tripulada chamada The Sea Baby. Poderia essa arma terrestre marítima ser uma versão avançada ou uma extensão do veículo que recentemente conseguiu perfurar o casco de um submarino russo da classe Kilo? Você já viu a força dessa arma?
Uma rápida busca revela que, logo após o início do conflito, a Ucrânia usou seu drone Sea Baby para atacar navios da frota russa perto da Turquia. Um ataque que foi uma verdadeira surpresa, mostrando um potencial devastador. E agora, com esse Sea Baby, a ameaça se torna ainda mais assustadora. Se esses mini-submarinos forem semelhantes ao Sea Baby de superfície, a capacidade de destruição é praticamente ilimitada. Será que a Rússia consegue imaginar o que realmente está enfrentando? Uma arma feita para se esconder, para vencer na surdina, na escuridão das profundezas. E o mais incrível, ela já existe, e está sendo usada com eficácia. A guerra mudou para sempre. Você consegue sentir o frio, a umidade e o silêncio das águas profundas? Porque, lá embaixo, a ameaça é silenciosa, mas mortífera. Imagine uma guerra onde a tecnologia mais avançada de um lado pode ser destruída por um simples movimento estratégico. Você consegue imaginar o impacto de uma única operação que afeta uma força naval que parecia imbatível? Prepare-se para descobrir como uma simples onda mudou tudo, deixando o mundo de queixo caído e questionando a verdadeira força naval da Rússia. Tudo começou com uma missão audaciosa na costa do Mar Negro. Uma operação secreta, que ninguém deveria suspeitar. Algo que, se fosse visto ao olho nu, pareceria apenas um pequeno drone subaquático, invisível até para os radares tradicionais. Mas esse bebê do fundo do mar carregava uma potência devastadora que ninguém imaginava ser possível. Um ataque que acabou com um submarino de 400 milhões de dólares, uma maravilha tecnológica de classe Kilo, que se pensava imbatível. A água explodiu, o submarino sumiu sob uma nuvem de fumaça e água. E tudo foi registrado em um vídeo que deixou o mundo boquiaberto. Como uma simples força de inteligência pode derrubar uma peça-chave da Marinha Russa? Você consegue acreditar? Esse ataque marcou uma virada sem precedentes na guerra. Por quê? Porque o submarino que caiu foi equipado com 4 lançamentos de mísseis de cruzeiro calibre, capazes de destruir alvos à distância. E, pela primeira vez, uma força de inteligência ucraniana usou um drone subaquático de fabricação própria para localizar e destruir um inimigo de forma precisa e silenciosa. Uma operação coordenada, inovadora e devastadora. Como eles conseguiram? Que segredo existe por trás dessa tecnologia? Essas perguntas permanecem sem resposta definitiva, mas uma coisa é clara: Rússia perdeu uma de suas maiores fortalezas submarinas, e o custo financeiro foi de mais de 400 milhões de dólares. Mas como eles fizeram isso? O drone, que alguns chamam de bebê subaquático, é envolto em mistério. Alguns afirmam que ele pode viajar até 1.500 quilômetros carregando uma carga de 2.000 quilos de explosivos. Outros dizem que ele se parece com um cilindro preto, compacto, com nadadeiras. E se ele realmente for uma miniatura de uma verdadeira arma de destruição em massa? Talvez seja um torpedo autônomo de alta precisão, capaz de se esconder por semanas e atingir alvos altamente protegidos. O que mais impressiona é essa estratégia de ocultação, onde quanto menos o inimigo sabe, melhor. Quanto mais Vladimir Putin e seus generais tentarem proteger suas forças, mais difíceis terão para resistir a ataques invisíveis e imprevisíveis. Mas o que esse ataque revela? Que a força naval russa, que uma vez pensou-se ser dominante no Mar Negro, está se desintegrando. Os submarinos de classe Kilo, há tempos considerados invisíveis, agora são presas fáceis de um inimigo que não possui uma marinha tradicional forte, mas que está inovando com tecnologia de ponta. Este não é um filme de ficção. É a realidade. Os navios de guerra que deveriam assegurar o controle da região estão sendo pouco a pouco destruídos. A pergunta que fica é: qual será o próximo alvo? E até que ponto a Ucrânia vai continuar usando essa tecnologia silenciosa para virar o jogo, de forma definitiva, na guerra? Você está pronto para enxergar a verdadeira face dessa nova ameaça? O futuro do conflito pode estar sendo decidido por esses pequenos, mais poderosos, drones submarinos. O que começou como uma suposta superioridade da Marinha Russa no Mar Negro virou uma derrota humilhante. Você consegue imaginar uma frota que deveria dominar as águas, agora completamente vulnerável? Os sons de metralhadoras e explosões ecoando enquanto os submarinos russos afundam sem esperança. A linha de defesa de Putin está desmoronando diante de uma força que, até alguns anos atrás, parecia insignificante. Como uma maré que virou,
a marinha russa está sendo destruída, peça por peça, por uma força que poucos imaginariam capaz de desafiar seu poder. Mas o que exatamente ocorreu para que essa frota se tornasse uma piada global? A resposta é mais chocante do que você pensa. Após o início do conflito, a expectativa era que a marinha russa mantivesse domínio absoluto nas águas próximas à Ucrânia. Afinal, a Ucrânia sequer possuía uma marinha operacional capaz de confrontar os navios e submarinos russos. O consenso dizia que a Rússia controlaria o Mar Negro, enquanto a Ucrânia só poderia assistir de longe, impotente. As estratégias de Putin eram claras: manter seus navios escondidos nas bases, prontos para disparar mísseis apontando para qualquer ameaça. Mas algo se quebrou nessa equação. A partir do começo do conflito, a marinha de Putin começou a se mostrar vulnerável. O que se esperava ser uma força quase invencível foi devastado por uma nova arma: drones submarinos não tripulados. Esses pequenos monstros de tecnologia, do tamanho de 1 metro, começaram a agir silenciosamente, como assassinos invisíveis nas profundezas do mar. E a primeira vítima foi uma antiga peça-chave da frota russa, um submarino de classe Kilo, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares. Uma peça de tecnologia sofisticada, capaz de permanecer submersa por até 45 dias, navegando a 300 metros de profundidade, agora atingida por uma arma desconhecida até então. Um drone que, até pouco tempo, parecia uma invenção de ficção científica. Imagine o impacto de uma explosão colossal no cerne das águas russas. Pela primeira vez na história, um submarino de guerra foi destruído por uma arma totalmente autônoma, produzida por uma força que muitos desconsideraram. Com um golpe preciso, esse drone afundou uma peça vital da marinha de Putin, tirando do arsenal russo um de seus maiores ativos de guerra. A bomba foi devastadora, um ataque silencioso, invisível, que deixou as autoridades russas perplexas. Como uma sombra que se move nas profundezas, o drone atingiu seu alvo sem aviso, e o submarino nunca mais foi visto. Será essa a nova face da guerra naval? E o mais chocante de tudo, esse drone submarino, apelidado de bebê do Sub-C pelos analistas, foi um avanço completamente secreto, desenvolvido pela inteligência ucraniana. Eles nunca usaram algo assim antes, e agora, com essa arma nova, estão jogando o jogo de uma forma que Putin nunca imaginou. O que parece uma guerra de forças tradicionais mudou radicalmente. Agora, as bombas voam de plataformas invisíveis sob as ondas, capazes de penetrar nos portos russos e eliminar seus submarinos mais potentes. Esse ataque marca uma verdadeira revolução na guerra marítima. Essas pequenas máquinas não parecem grandes, mas carregam cargas explosivas capazes de devastar a frota inimiga. E o mais assustador, tudo indica que a Ucrânia está usando uma frota de mini-submarinos que podem viajar centenas de quilômetros e ficar invisíveis aos radares tradicionais. Poderia o bebê do Sub-C ser um desses mini-submarinos? Os detalhes ainda são escassos, mas as evidências apontam para uma tecnologia que desafia todas as regras do combate naval. Com esse avanço, a Marinha Russa entrou na lista das forças que enfrentam uma crise de relevância. Seus navios e submarinos, outrora símbolos do poder de Vladimir Putin, agora estão provavelmente navegando em silêncio, esperando por um golpe que pode destruir o que sobrou de sua força naval. A confiabilidade dessa frota está se esvaindo a cada dia, enquanto a Ucrânia inovadora parece estar um passo à frente na guerra. Afinal, quem imaginaria que pequenos drones poderiam derrubar um gigante de setores estratégicos tão tradicionais? Essa nova fase da guerra marítima está mudando radicalmente o jogo, e o mundo está assistindo, em suspense, a uma derrota inesperada para um dos maiores exércitos marítimos do planeta. A frota russa do Mar Negro, uma vez símbolo do poder militar do Kremlin, agora vive seu fim trágico. Muitos navios de Putin têm se escondido em portos, longe do alcance dos mísseis de Ucrânia. Eles aparecem só para disparar alguns mísseis e depois desaparecem na imensidão do mar, como fantasmas assustadores. Mas uma nova ameaça surgiu, uma arma invisível, silenciosa, letal, o Sub-C Baby. Você consegue imaginar? Submarinos russos, capazes de permanecer submersos por até 45 dias, agora são alvo fácil. E tudo mudou com essa tecnologia inovadora. Uma única explosão, uma única missão, e o que era imbatível virou presa fácil. A Ucrânia usou um drone submarino para destruir um submarino de classe Kilo, avaliado em 400 milhões de dólares. Uma verdadeira reviravolta na guerra naval.
No dia 15 de dezembro, uma onda de choque atravessou o Mar Negro. Ao som de marolas, a força de ataque ucraniana atingiu com precisão milimétrica. A embarcação russa, que antes aterrorizava a região, foi cenográfica de um ataque de tecnologia avançada. O que antes parecia invencível, foi claudicando diante de uma arma que poucos imaginaram existir. E o mais surpreendente? A própria inteligência ucraniana conseguiu localizar a ameaça escondida sob as ondas. De onde veio essa invenção? Como uma simples ideia virou arma de destruição? Investimentos secretos, anos de pesquisa, uma tecnologia que parece sair de um filme de ficção científica. E, enquanto a Rússia tenta esconder seus submarinos, na sombra, a Ucrânia revela seu que há de mais avançado. Pode um drone submarino realmente mudar o rumo de uma guerra naval? Está aí a pergunta que todos querem respostas. O que vem a seguir? A guerra no mar nunca mais será a mesma. Os russos, agora conscientes da ameaça, terão que se adaptar ou aceitar a derrota. O que era uma vantagem, a invisibilidade do submarino, virou uma vulnerabilidade. O medo invade os mares. E você, consegue imaginar o que a Ucrânia pode revelar na próxima jogada? O que mais ela tem escondido sob as ondas? Quem vencerá esse jogo silencioso, mortal e cheio de reviravoltas imprevisíveis? O futuro no Ártico e no Mar Negro está reescrito por uma tecnologia que promete revolucionar tudo. A operação revela um fato chocante: submarinos tradicionais, alvos considerados invencíveis, agora estão vulneráveis. Imagine o silêncio subaquático sendo quebrado por um brilho repentino de luz, seguido por uma explosão devastadora. Diversas fontes confirmam que armas autônomas estão mudando o jogo naval. A pergunta que não quer calar: será que a Marinha Russa conseguiu resistir a essa nova ameaça? Um ataque audacioso, feito por drones subaquáticos, acabou com uma das maiores fortalezas de Vladimir Putin no Mar Negro. E o melhor? Sem aviso prévio, sem barulho, apenas uma explosão esmagadora e silêncio absoluto após. O submarino destruidor, avaliado em 400 milhões de dólares, foi aniquilado por uma arma que ninguém tinha previsto. Mesmo a tecnologia que tornava esses veículos quase invisíveis, o que eles chamam de buraco negro, não foi suficiente para escapar da mira desses novos drones. Como uma sombra que se move silenciosa, o drone entrou na rotina de guerra, derrotando a tradição que dava vantagem à força marítima russa. O som de sua missão era como um sussurro mortal, uma confirmação de que, agora, o mar é mais imprevisível do que nunca. E a questão continua: quem precisa de uma frota quando tão poucas unidades podem causar danos tão profundos? O que era considerado impossível virou uma nova realidade. Os especialistas afirmam que esses micro-submarinos, semelhantes a torpedos tecnológicos, podem viajar centenas de quilômetros carregando cargas explosivas de 1000 quilos, uma ameaça silenciosa, letal e invisível. Você consegue imaginar o pavor de uma tripulação ao perceber que suas maiores fortalezas podem ser destruídas por uma simples cilindro negro sob as ondas? Não pula essa parte. Tudo indica que a Ucrânia não só desenvolveu esses drones minúsculos, como também os está usando com maestria. Eles já conseguiram atacar alvos na costa, destruíram navios de guarda e até plataformas estratégicas. O que parecia ser uma vulnerabilidade, virou uma arma de guerra poderosa. E o melhor, Vladimir Zelensky, o presidente ucraniano, usa esses feitos para desmantelar a narrativa de que seu país estaria à beira do colapso. Cada ataque serve como prova de que a Ucrânia está mais forte, mais criativa e mais perigosa do que o Kremlin admite. Outro detalhe intrigante é que essa tecnologia mantém toda a operação em sigilo. Ainda não sabemos exatamente como eles localizam esses submarinos invisíveis, mas a inteligência e o avanço tecnológico ao seu favor deixam claro que qualquer esperança de superioridade russa no Mar Negro se esfarela a cada novo golpe. Pior ainda para Putin, que agora vê seus custos de guerra aumentarem sem chance de reposição rápida. A pergunta final é: qual será o próximo movimento? Os drones submarinos podem transformar a história naval. Com eles, Ucrânia mostra que quem controla a inovação, controla também o campo de batalha. A Marinha Russa ainda tenta esconder suas perdas, mas o silêncio sob as ondas revela a verdade: a vantagem do passado ficou no passado. E a nova era da guerra marítima já começou. No coração do conflito, uma nova ameaça está mudando o jogo.
Imagine uma minúscula arma capaz de afundar um submarino russo de 400 milhões de dólares. Parece coisa de filme, mas é real. A Ucrânia lançou uma missão histórica com um drone submarino inovador. E o resultado? Uma derrota humilhante para Vladimir Putin. Como eles fizeram isso? Residindo no segredo, o bebê subaquático é uma arma silenciosa e letal. Nesse momento, a marinha ucraniana virou o jogo, deixando a poderosa frota do Mar Negro vulnerável. Você acha que a guerra se dá apenas na superfície? Prepare-se, porque o próximo golpe pode vir debaixo d'água, e será devastador. Durante anos, a Rússia apostou na superioridade naval, especialmente com seus submarinos de classe Kilo. Estes veículos de ataque, com capacidade de permanecer submersos por até 45 dias e alcançar profundidades de 300 metros, eram considerados invencíveis. Armados com 8 mísseis calibre de longo alcance, eles ameaçavam toda a Ucrânia. Mas tudo mudou com um disparo secreto, uma verdadeira revolução no campo de batalha marítimo. Na noite fatídica, a inteligência ucraniana ativou uma unidade invisível, uma pequena dronagem subaquática, quase como um torpedo inteligente. Em poucos minutos, ela encontrou seu alvo, um dos maiores símbolos do poder naval russo. E então, uma explosão ensurdecedora rompeu a tranquilidade do mar. A água se agitou, fumaça subiu, e um submarino que valia centenas de milhões virou pó. Era o fim do colosso que simbolizava o poder russo sob as ondas. Com essa vitória, a Ucrânia não apenas destruiu uma arma, mas também quebrou uma narrativa de invencibilidade que Putin tentava impor. E o mais surpreendente? Essa pequena arma subaquática veio de um aprimoramento secreto, que Rússia nem imaginava. Ajudada por uma cooperação entre forças navais e o Serviço de Segurança ucraniano, ela conseguiu localizar e destruir uma das maiores ameaças do inimigo. A força do bebê subaquático é sua capacidade de se camuflar, de absorver sons e evitar detectores comuns. Como uma sombra, ela se infiltra nas águas, silenciosa, letal e completamente fora do alcance do radar clássico. A destruição aconteceu perto de Novorossiysk, uma cidade estratégica no Mar Negro, uma zona de alta tensão. A intenção de Putin era controlar a região, manter o domínio e limitar a resistência ucraniana. Mas agora, essa estratégia virou pó. Essa operação custou caro aos russos. Uma mina de ouro de 400 milhões de dólares foi destruída, um golpe que a Rússia talvez não consiga repor facilmente, especialmente com sua economia já fragilizada por sanções internacionais. Ao assistir ao vídeo da explosão, até quem não é especialista sente a pressão no peito. Uma onda de choque, um estrondo abafado, água espirrando ao redor do submarino destruído. E tudo em instantes. A elite naval russa, acostumada a ser intocável, foi pega de surpresa por algo tão pequeno, tão secreto. É uma vitória que redefine o controle das águas do Mar Negro. A verdadeira história por trás dessa vitória é uma que mistura inovação, estratégia e um espírito de resistência que surpreende o mundo. A Ucrânia mostra que, mesmo sem uma marinha tradicional e com recursos limitados, é possível virar o jogo. E não para por aí. Essa arma, esse bebê submarino, pode estar apenas começando a sua verdadeira saga. Uma nova era no confronto marítimo acaba de começar, e o que está por vir pode mudar os rumos da guerra para sempre. A Rússia quer convencer o mundo de que a Ucrânia está à beira da derrota, e que só um acordo de paz favorável a Moscou, agora, poderia salvá-la. Mas a Ucrânia diz não. Aliás, ela prova o contrário todos os dias, com ataques devastadores, recordes quebrados e feitos históricos, enquanto Vladimir Putin e seus asseclas afirmam que ela está de joelhos. E a Ucrânia acaba de fazê-lo novamente. Ela afundou um submarino russo de 400 milhões de dólares em um ataque inédito com drones submersíveis. Agora Putin sabe que não ter uma marinha tradicional não limita a Ucrânia. Seus submarinos no Mar Negro estão em sério apuro, pois o bebê submarino está à caça. No dia 15 de dezembro, o Kiev Post, entre outros veículos, noticiou esse ataque extraordinário da Ucrânia, destacando que o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, esteve por trás dele. O SBU lançou um drone totalmente novo, capaz de operar debaixo d'água, contra o submarino russo ancorado na base naval de Novorossiysk. Os drones não apenas atingiram o alvo, eles perfuraram o casco do submarino, fazendo-o afundar.
Esse submarino era da classe Kilo, descrito pela tecnologia naval como um ataque submarino, projetado pela Rússia para ações anti-submarino e anti-superfície. Sem esses ativos no Mar Negro ou no Mar de Azov, os quilos russos mudaram de rumo. Agora lançam mísseis contra cidades e infraestrutura energética ucraniana, escondidos sob as ondas. 1 quilo pode submergir por até 45 dias, atingindo uma profundidade máxima de 300 metros, ou cerca de 984 pés. Em termos de mísseis, os quilos equipados com lançadores para 8 Igla ou Strela 3. Mas a Rússia usa esses lançadores para mísseis de cruzeiro calibre, como você verá mais à frente. O ponto é simples, a Rússia tinha um submarino útil, e agora ele se foi, graças a um ataque letal do SBU. Imaginam o som sônico dos mísseis cortando o ar, o cheiro de combustível queimado nas cidades bombardeadas? O SBU não especificou a hora ou data do seu ataque submarino pioneiro, mas publicou um comunicado oficial, revelando detalhes que julga seguro compartilhar. Pela primeira vez na história, drones submersíveis, o bebê submarino, detonaram um submarino russo da classe 636.3 Varshavianka, pela classificação da OTAN, Kilo. Como resultado da explosão, o submarino sofreu danos críticos e foi posto fora de ação, declarou o SBU. Ali, há nuggets interessantes, não menos que a menção ao bebê submarino, um drone que a Ucrânia parece não ter usado antes. O SBU continua, dizendo que a bordo estavam 4 lançadores de mísseis calibre, usados pelo inimigo para atacar território ucraniano. Esse é o motivo do ataque, resumido. Privar a Rússia de mísseis calibre sempre ajuda, embora ela possa construir mais, mas remover as plataformas necessárias para lançá-los é uma estratégia muito mais forte, especialmente quando essa plataforma é um submarino caro, que a Rússia não pode consertar ou substituir facilmente. Putin sente isso como uma ferroada pessoal, humilhado pelo domínio perdido. Como a Rússia humilhará a Ucrânia em paz, se ela humilha os russos no mar? Em breve descobriremos. O SBU compartilhou mais detalhes intrigantes. Disse que o ataque resultou da cooperação entre o SBU e as forças navais da Ucrânia. E o submarino Kilo perdido pela Rússia foi projetado para ser o mais furtivo possível. É conhecido como o buraco negro, pois seu casco absorve som, tornando-o invisível para radares tradicionais. O SBU não revelou como localizou o submarino, mas pode ser que a Ucrânia agora tenha bebês submersíveis patrulhando o Mar Negro e o Mar de Azov, em uma missão de busca e destruição, comprovadamente eficaz perto de Novorossiysk. Esse foi um golpe caro para a Rússia absorver, como explica o SBU. O custo de um submarino da classe Varshavianka é cerca de 400 milhões de dólares. Com sanções internacionais, construir um similar pode custar até 500 milhões. O SBU reporta, há dinheiro entre 400 milhões que a Rússia absolutamente não quer gastar agora, com mais da metade de seu fundo soberano dilapidado, déficit orçamentário crescente, falta de investimento estrangeiro e empresas estatais afogadas em dívidas, como relatado por Simon Tisdall no Guardian. A Rússia agora se aproxima do colapso econômico. Putin enfrenta uma escolha, construir um novo submarino a alto custo ou aceitar que a Ucrânia tirou um de seus ativos mais valiosos na guerra. Nenhuma é uma escolha que ele quer fazer. Francamente, o presidente russo pensava nunca ter que decidir isso, pois a Ucrânia não deveria ser capaz de alcançar seus submarinos, mas não só é capaz, como fez, e o SBU tem o vídeo para provar. Visualizem o clique do vídeo oficial, a cor azul turquesa do mar, o cheiro de sal e explosivos pungente. Putin pensava que seus buracos negros estavam seguros, invisíveis, mas agora o sabor amargo da derrota invade sua boca. Como ele invadir a Ucrânia? Quem dirá? O vídeo foi publicado junto com o comunicado do SBU, e prova que os drones submersíveis da Ucrânia fizeram exatamente o que o SBU afirma. Durando cerca de 1 minuto, o vídeo destaca o submarino russo em Novorossiysk, certificando que todo espectador saiba onde olhar. Passam alguns segundos, então, bum! Uma explosão colossal lança água e fumaça para o céu na localização do submarino. O bebê submersível da Ucrânia acertou o alvo, e a Rússia nunca viu o ataque chegando. Esse ataque foi um feito inédito no mundo, embora talvez não da forma que você imagina. A Ucrânia já havia realizado um ataque a um submarino russo antes, em setembro de 2023. Segundo o New York Times,
um ataque pré-alvorada contra a sede da frota do Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia, danificou o submarino Rostov-on-Don da classe Kilo. Aquela operação envolveu alguns drones aéreos, mas o dano principal parece vir de mísseis de cruzeiro. A diferença? Em dezembro de 2023, o mundo primeiro viu a Ucrânia usar drones submersíveis desconhecidos para afundar um submarino. O bebê submersível é real, eficaz, e pronto para eliminar mais navios russos. Mas sabemos pouco sobre ele, e isso é intencional. Em seu relatório sobre o ataque do SBU, o New York Times diz que se sabe que a Ucrânia desenvolve uma frota de mini-submarinos, cerca de 30 centímetros de diâmetro. Esses drones agem como torpedos de longo alcance, embora, como drones, operativos ucranianos possam direcioná-los debaixo d'água. Parecendo cilindros pretos com aletas. Alguns podem viajar centenas de quilômetros e carregam cargas explosivas que os tornam pesadelos para qualquer navio, incluindo submarinos russos, incapazes de vê-los vindo. O bebê submersível é um desses mini-submarinos? Possível, embora ninguém saiba ao certo. O Kiev Post especula sobre a natureza do novo drone, particularmente o nome. O SBU já opera um navio não tripulado de superfície chamado Sea Baby, levando o Kiev Post a sugerir uma relação entre esse drone aquático poderoso e o não tripulado usado pelo SBU para furar o casco de 1 kg. Incidentalmente, sabemos quão poderoso o Sea Baby pode ser após a Ucrânia usá-lo contra 2 navios da frota Sombra russa perto da Turquia. Assista nosso vídeo para saber mais sobre aquele ataque, e talvez descobrir quanto poder o bebê submersível poderia ter se relacionado ao Sea Baby de superfície. O Sea Baby tradicional foi revelado logo após Putin lançar a invasão à Ucrânia, e usado contra diversos alvos da frota do Mar Negro. Em julho de 2023, a Ucrânia usou o drone Sea Baby para atacar pilares de suporte da ponte Crimeia, conectando a Crimeia à Rússia continental. Em outubro, revelou versões aprimoradas, capazes de viajar até 1.500 km, ou cerca de 932 milhas, carregando uma ogiva explosiva de 2.000 kg, ou mais de 2,2 toneladas. O bebê submersível compartilha o nome com o Sea Baby original. Se compartilhar as mesmas especificações de distância e carga, o suposto mini-submarino da Ucrânia pode não ser tão mini. Poderia ser um monstro absoluto que submarinos russos agora devem encontrar uma forma de lidar. Mas novamente, isso é especulação. Pois o SBU não revelou informações concretas sobre o bebê submersível ou suas